Então, sejam todas muito bem-vindas. Vamos para o nosso terceiro encontro do dia de hoje, né? Na última aula, eu conversei com vocês muito sobre a compreensão desse adoecimento mental, né? A classificação ou as classificações, a família de classificação. Primeiro, do DSM-5, que é uma proposta da Associação Americana de Psicologia e de Psiquiatria. Então, é um manual específico para a classificação das doenças e dos transtornos mentais. E depois eu falei para vocês sobre a família de classificações propostas pela Organização Mundial de Saúde, que são algumas outras, mas nós falamos aqui sobre o CID, que agora está caminhando para o CID-11, né? E também sobre o CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade. Conversamos sobre a importância de promover o diálogo entre uma classificação quantitativa, né, desses sintomas, desses dados clínicos, biológicos, comportamentais, mas que é importante também a gente colocar esses dados que o sujeito traz dentro de uma realidade, que é a realidade ambiental, social, cultural, econômica que ele está vivendo. Então, acho que foi a Amanda que perguntou para mim assim, professora, aí com essa pandemia, será que nós teremos novas doenças classificadas, né? E isso acontece, essas propostas de classificações, elas acontecem periodicamente. Mas tem algo que é muito interessante, que eu acho importante retornar na pergunta da Amanda, que é a questão da pandemia no sentido de dificultar esse limite entre o adoecimento e a saúde, que a gente falava no finalzinho da aula do segundo momento. Por quê? Porque hoje é muito fácil, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente falar que alguém tem um transtorno de ansiedade. Porque todos nós estamos vivendo um momento de alto estresse, né? Quando a gente tem estresse, o que acontece? Aumenta o cortisol. Quando aumenta o cortisol, o organismo tem dificuldade para dormir, né? A gente vai ter dificuldade de produzir melatonina, então a gente vai dormir mal. Eu posso dormir 10 horas, mas a qualidade do meu sono não vai ser boa se eu tiver com alta de cortisol, ou seja, se eu estiver vivendo estresse, ansiedade. E se eu não dormir bem, eu entro num ciclo de uma bola de neve, né? Eu acordo com menor disposição, eu acordo mais chateada, mais estressada e aumenta a taxa de cortisol e diminui a probabilidade de produção de melatonina e o meu sono vai ficando cada vez mais com qualidade ruim. Ou seja, no momento que nós estamos vivendo, eu posso dizer que um sujeito tem um transtorno do sono, que vai aumentar a insônia, né? Vai aumentar tudo relacionado com sono ruim. E posso dizer também que o sujeito tem um transtorno de ansiedade. Mas eu tenho que contextualizar os sintomas, né? Os dados quantitativos ali do quadro clínico mostram um distúrbio, mostram algo que está fora do considerado saudável. Mas é importante a gente avaliar o contexto que ele está vivendo. Então, ele está passando por um momento ruim. É a mesma coisa de criança que está passando por situação de luto, tá? Ou passando por situação de violência. A criança passando por situação de violência, acontece a mesma coisa. Ela aumenta o estresse, aumenta a ansiedade. Essa criança, ela vai ter morte das células do hipocampo, tá? Que é responsável por reter novas informações, e ela acaba tendo dificuldade de memorizar informações novas. Ou seja, o ambiente de aprendizagem estará comprometido. E aí, quando uma criança não aprende alguma coisa, ou não aprende assim, né, uma sequência, a gente acaba entendendo que ela tem algum tipo de rebaixamento cognitivo. Então, é muito fácil. Não aprende. Deixa eu deixar a Adriana entrar. Tentei de várias formas. A criança não aprende, então é uma criança com dificuldade de aprendizagem. Olha aí a psicopedagoga, né, gritando para você aí, essa psicopedagoga que está em formação aqui comigo. Aí ela vai falar assim, peraí, não, eu não posso dizer que tem um transtorno de aprendizagem, eu não posso dizer que tem um rebaixamento cognitivo, eu ainda não conheço a história de vida dessa criança.
Eu não conheço o contexto que essa criança está inserida. Então, o que nós falamos no finalzinho da aula da manhã de um limiar, né? Uma região limítrofe entre a saúde e a doença, às vezes é do olhar mesmo de quem está participando do processo de avaliação. Dizer que uma criança não aprende porque tem um transtorno de aprendizagem é fácil. O difícil é você entender todo o ambiente que cerca essa criança. Será que ela está recebendo estímulo? Será que ela está com sensação de proteção, né, de segurança? Será que ela está sofrendo algum tipo de abuso? Porque se tiver dado sim, fome. Será que essa criança está sendo bem alimentada? Será que essa criança tem rotina de sono? Porque para eu dizer que essa criança tem algum transtorno, alguma dificuldade de aprendizagem, rebaixamento cognitivo, eu tenho que ter dado, para 6 perguntas de cara que eu tenho que ter resposta para 6 perguntas antes de dar um diagnóstico como esse para uma criança. Fez sentido isso para vocês? Sim, total. Com certeza. Então, vocês estarão na escola trabalhando, ou num centro de formação, vou mudar a faixa etária, centro de formação de oficiais da aeronáutica, né? Vocês serão a pedagoga responsável pela coordenação pedagógica do Centro de Formação de Oficiais lá em Belo Horizonte. Pronto! E aí você vai lembrar disso que eu tô falando. Uma pessoa com nível alto de estresse, que é o que vocês vão encontrar lá, ela vai apresentar, ou pode apresentar, distúrbios do sono, transtorno de ansiedade, dificuldade de aprendizagem. Mas é algo que você precisa trabalhar como momentâneo, temporário, e não um transtorno, tá? Agora, no final da aula, eu pedi para que vocês fizessem a leitura do texto, que retomassem, né, pelo menos o capítulo 3 desse livro, que lessem lá o artigo que fala sobre a questão da história da psiquiatria infantil no Brasil. Mas antes do artigo, eu vou convidá-las, então, a voltar no capítulo 3, porque tem uma partezinha aí do capítulo 3 que eu acho muito importante a gente conversar. E aí a Camila já me ajudou, a Amanda já me ajudou. Tem mais alguém que está com o livro aí? Ou livro não, né? Na verdade. O capítulo 3, irmãos? Eu tô, Núbia. Tá? Thaís, por favor, na página 32, então... Tá, ok. A página 32, então, por favor, leia o item 2 do normalidade ideal. Tá. Normalidade ideal. A normalidade aqui é tomada como uma certa utopia. Estabelece-se arbitrariamente uma norma ideal, o que é supostamente sadio, mais evoluído. Tal norma é, de fato, socialmente constituída e referendada. Depende, portanto, de critérios socioculturais e ideológicos arbitrários e, às vezes, dogmáticos e doutrinários. Exemplos de tais... Oi. Foi ótimo você fazer a leitura desse trecho, porque você não foi minha aluna na graduação. Para os meninos que foram as meninas que foram minhas alunas na graduação, elas já me ouviram falar muitas vezes, assim, todos nós temos potenciais, mas todos nós temos limitações. Então, eu falo para todo mundo, falo assim, gente, a minha memória é péssima, a minha memória é um desastre. Toda vez que eu vou dar uma aula, eu preparo aquela aula como se fosse a primeira vez, né? 20 anos fazendo a mesma coisa, mas eu preparo como se fosse a primeira vez. Para mim isso é ótimo, porque eu estou sempre motivada pelo prazer da novidade, né? Mas para outras pessoas pode falar assim, poxa, mas que difícil isso, né? Você pode pensar que eu tenho um problema de memória. Então, vamos avaliar a memória da Núbia. Isso é a minha limitação, esse é meu ponto fraco, isso é a minha fragilidade. Mas não necessariamente um transtorno, né? Não necessariamente um transtorno. Se você focar só na minha dificuldade de memória, você vai falar assim, tem um transtorno aí, tem uma dificuldade de aprendizagem aí. Mas se você considerar tudo que eu construí ao longo desses 40 e poucos anos, mesmo tendo a memória ruim, você vai falar assim, o que é que ela tem de ponto forte? Porque para eu driblar uma memória tão ruim, né, e conquistar tudo que eu conquistei, o
Quer dizer que o meu olhar está em cima do que é potencial e não do que é limitação. Quando a gente fala nessa normalidade ideal, a gente precisa dizer que ela é utópica porque ela não existe. Porque a normalidade ideal não existiria ponto de fragilidade, só existiria potencial, né? Tudo estaria dentro de uma média aí positiva. E eu estou falando para vocês que nem tudo estará numa média positiva. Mesmo aquela criança que eu dei exemplo no final da manhã, né? Uma criança que chega na escola com um diagnóstico de altas habilidades. É uma criança que alguns pontos dela são de fragilidade. O primeiro exemplo que eu dei para vocês foi a questão da escrita. O outro exemplo que eu posso dar para vocês é uma coordenação motora, né? Abaixo do esperado para a faixa etária dela. O que eu estou dizendo? Que todos nós temos pontos de limitação, de fragilidade. Então, essa normalidade ideal que ele fala, sempre vai ser utopia. Por favor, Thaís, continue. Tá, o microfone. Desculpa. Exemplos de tais conceitos de normalidade são aqueles com base na adaptação do indivíduo às normas morais e políticas de determinada sociedade, como nos casos do macartismo nos Estados Unidos e do pseudodiagnóstico de dissidentes políticos como doentes mentais na antiga União Soviética. Uhum. Aí, lê pra gente, por favor, o número 4, normalidade como bem-estar. Vou pegar aqui. Normalidade como bem-estar. A Organização Mundial de Saúde, em 1946, definiu, em 1946, a saúde como completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente como ausência de doença. É um conceito criticável por ser muito vasto e impreciso, pois bem-estar é algo difícil de se definir objetivamente. Além disso, esse completo bem-estar físico, mental e social é tão utópico que poucas pessoas se encaixariam na categoria saudáveis. Eu disse para vocês, nós somos seres biopsicossociais, né? E espirituais. Muitos autores vão trazer essa informação não no sentido de religiosidade, mas no sentido de espiritualidade, tá bom? No sentido do sagrado e não da religião. Quando a gente fala dessa normalidade do bem-estar, a gente tem que lembrar que o bem-estar está relacionado com os 3 aspectos. Com o aspecto biológico, com o aspecto psíquico, com o aspecto social. E se você considerar também o espiritual, serão 4 aspectos. A chance dos 4 aspectos estarem top de linha é difícil. Um desses tópicos, geralmente, vai estar num momento, né, de desalinho, num momento ruim. Então, se eu considerar a saúde dentro de uma normalidade do bem-estar, eu preciso considerar também uma utopia. Então, vejam bem, a gente fala da normalidade como ausência de doença, a gente fala de uma normalidade ideal, e aí a gente vai para a utopia, a gente fala da normalidade do bem-estar e a gente vai para a utopia, porque todos os aspectos do ser humano saudáveis, o tempo todo, isso não é esperado, né? Na normalidade, como ausência de doença, a gente tem que pensar, né? Será que só a ausência de sintomas, né? Será que só o silenciamento dos órgãos, como eu dei o exemplo para vocês durante a manhã, é o suficiente para a gente chamar de normal ou de patológico? Tudo isso precisa ser considerado. Quem é a outra pessoa que está aí com o livro na mão? Eu, professora. Bárbara, por favor, leia para a gente aí o tópico 5 e o 6. Pode ler direto, que eu vou falar dos 2, tá? Tá bom. Normalidade funcional. Tal conceito baseia-se em aspectos funcionais e não necessariamente quantitativos. O fenômeno é considerado patológico a partir do momento em que é disfuncional. Produz sofrimento para o próprio indivíduo ou para o seu grupo social. Eu expliquei, não expliquei na parte da manhã, por isso que eu pedi para ela já dar sequência no 6, porque eu já expliquei para vocês essa normalidade funcional. Não é só olhar se está tudo ok para si, é olhar se está tudo ok na relação com o ambiente social, tá? Vai, Bárbara. Sexto, normalidade como processo. Neste caso, mais que uma visão estática, consideram-se os aspectos dinâmicos do desenvolvimento psicossocial, das
reestruturações e das reestruturações ao longo do tempo, de crises, de mudanças próprias a certos períodos etários. Esse conceito é particularmente útil em psiquiatria infantil, de adolescentes e geriátrica. Pronto. Acho que ele é autoexplicativo, mas é o que a gente precisa conversar para a gente entrar no artigo que vocês leram agora no início da tarde, né? Quando a gente fala de normalidade como processo, a gente tem que lembrar que nós passamos por fases durante a nossa vida. Então, se eu pegar uma criança até 3 anos de idade, né, os chamados pré-escolares, crianças que ainda não estão no contexto escolar, tem algo que eu espero para aquela faixa etária, né? Então, as etapas do desenvolvimento físico, do andar, do falar, né? As etapas do desenvolvimento cognitivo, de conseguir entender o que eu estou perguntando para ele, o que eu estou pedindo para ele, de verbalizar ali o que ele está sentindo, para começar a passar da fase do choro para o diálogo. É o que a gente espera para uma criança de até 2, 3 anos de idade. Do mesmo jeito que a gente espera que essa criança tenha choro, que essa criança faça birra, que essa criança experimente, goste e deixe de gostar de vários tipos de alimentos. Mas se você pegar isso e a criança permanecer nisso com 7 anos de idade, aí já tem algo para ser investigado. Porque naquela fase do desenvolvimento, a gente entende que o processo já passou por um amadurecimento. Então, a gente espera outras demandas dessa criança. Aos 7 anos de idade, são os chamados escolares. E aí, o universo da criança gira em torno do processo de aprendizagem formal e das relações sociais que ele vai estabelecer no contexto escolar. Quando eu chego na adolescência, já tem uma outra previsibilidade, porque está passando por uma etapa diferente do processo, né? Hoje a gente sabe que na adolescência vai ter alteração do sono, vai ter a alteração do... De humor? Não é nem de humor que eu quero falar, é de comer, né? Tem um nome isso, eu esqueci o nome. Bom, mas alteração no paladar? Não é alteração no paladar, mas é alteração na relação que ele estabelece com a comida, que vai ter um sentido muito cultural, né? Ele sente muita fome, dependendo do ambiente cultural que ele está inserido, aumentam os riscos de transtornos alimentares. A gente é esperado que o adolescente ele vá dormir mais tarde e ele sinta sono no início da manhã. Isso não é uma escolha dele, isso são mudanças no funcionamento do cérebro do adolescente. Então, às vezes, né, a gente fica irritada, quem tem filho adolescente aí fica irritado. Ah, mas o fulano agora só quer dormir tarde. Ah, o fulano agora quer dormir até 11 horas da manhã. E aí tem dificuldade para mandar o menino para a escola de manhã. E você acha que é uma escolha dele, ou que é culpa da adolescência. E... Ai, gente, peraí, tem gente querendo entrar. Vocês não me avisaram. E hoje a gente sabe que não, que é um processo natural de uma forma diferente de funcionamento. A gente costuma escutar a frase, são os hormônios. Não, gente, sinto muito. A resposta não são os hormônios, vou decepcionar vocês, né? Acabar com o romantismo de vocês. O que faz a mudança, inclusive dos hormônios, são as alterações que ocorrem no cérebro do adolescente. Então, é esperado que nessa fase ele tenha novos comportamentos, que ele vivencie novos conflitos. Então, os aspectos biológicos vão mudar na adolescência? Sim, né? A questão hormonal vai modificar, porque o cérebro está funcionando de uma forma diferente. A parte psíquica muda? Sim, parte pela cultura que ele está inserido, né, pelas demandas da sociedade, momento de escolher profissão, momento de buscar ser igual aos pares, né, aos adolescentes da mesma faixa etária. Tudo isso vai influenciar os hormônios, nas questões psíquicas, mas vai influenciar também esse sujeito na sua integralidade. Eu não posso dizer que ele tenha depressão porque ele está querendo dormir até 11 horas da manhã, porque ele quer dormir até 2 horas da tarde. Não posso estabelecer
um quadro clínico psicopatológico, quando, na verdade, o que está acontecendo ali é uma normalidade dentro do processo de adolescência. Eles ficam muito entediados. Aí É. o tédio faz isso, eles só querem dormir mesmo, eles se encontram não gostando de nada, tudo é enjoado, tudo é chato, então eles só querem dormir, entrar dentro de um quarto, ficar sozinho e dormir. Mas não é querer, esse que é o detalhe, é uma alteração biológica. E então, por sair da infância e entrar na adolescência, não é? Sim, as mudanças que o cérebro do adolescente está passando por elas é que vai provocar essa sonolência maior quando tem uma maior luminosidade. Olha só, estou falando de luz, estou falando de estímulo externo. Eu preciso que vocês entendam que quando ele fala, né, quando a Bárbara leu aí pra gente sobre normalidade como processo, você tem que estar o tempo todo pensando qual fase do desenvolvimento que eu estou recebendo aqui na minha frente. É pré-escolar? É escolar? É um adolescente? É uma criança que está passando pela transição para a adolescência? Às vezes, o corpo já mudou para a adolescência, mas a cabeça ainda não. A maturidade emocional ainda não. Ele nem consegue verbalizar o que está acontecendo com ele. Eu preciso que vocês entendam que dar um diagnóstico envolve, sim, quadro de sintomas. Envolve, sim, o contexto social, cultural, que aquela pessoa, qualquer faixa etária, está localizado, tá? Mas envolve também os aspectos biológicos da fase do desenvolvimento. Você tem que enxergar aquele sujeito dentro do desenvolvimento humano. O psicopedagogo é aquele que vai olhar na frente dele e vai falar assim, está inserido na escola? Está no contexto escolar? Né? Não está? Que ambiente social é esse? Que rotina é essa que a criança vive? Qual a história de vida dessa criança? E só depois ele vai pensar em distúrbios de aprendizagem ou transtornos de aprendizagem. É só num segundo momento. Ficou claro isso para vocês, gente? Sim ou não? Sim. Alguém aí, Bárbara, continua você mesmo na normalidade subjetiva, por favor? Tá bom. Normalidade subjetiva. Aqui é dada maior ênfase à percepção subjetiva do próprio indivíduo em relação ao seu estado de saúde, às suas vivências subjetivas. O ponto falho desse critério é que muitas pessoas que se sentem bem, muito saudáveis e felizes, como no caso de sujeitos em fase maníaca, apresentam de fato um transtorno mental grave. Peraí que os cachorros aqui de casa começaram a latir. Não, pode desligar o microfone. Obrigada, deu certinho. Então, quando a gente pensa, né, nessa percepção subjetiva, está falando do próprio indivíduo. Então, ele pode achar, está vendo que está tudo bem, mas você tem que lembrar que o ambiente que o cerca também vai contar sobre ele, né? As relações que ele estabelece com o meio também vai contar sobre ele. É comum, inclusive, né, fases de megalomania em transtornos, em psicopatologia. E aí o sujeito se acha, se vê muito melhor, muito maior, muito mais poderoso do que ele realmente é. Mas o ambiente ao redor está vendo. O ambiente ao redor está adoecendo as relações com esse sujeito e começa a compreender que ali, né, a saúde não está mais no ponto certo. O que vocês viram no artigo que vocês leram hoje, que era um artigo muito curtinho, muito simples, né? Sobre essa psiquiatria infantil, conta uma história. Então, desde a do Brasil Colônia, vem mostrando para vocês a relação, na verdade, inicial com a própria infância. Quem estudou na Uni Evangélica foi aluno da professora Sandra Helena. Todo mundo sabe do que eu estou falando? Sandra Elaine. Sandra Elaine, obrigada. E Sandra Elaine ensinou para vocês sobre a história da infância. Se você pega, quem é que não foi aluno da Uni Evangélica no curso de pedagogia, teve outro professor
mas vocês estudaram a história da infância. E na história da infância, gente, você pega e junta, cola, tá? Com a história da psiquiatria infantil. Porque a história da psiquiatria infantil, ela vai se desenvolvendo conforme a gente enxerga a criança. Se a gente enxerga a criança como anjo, né, como era retratado nas imagens, nas fotos da época, as ilustrações da época, se você enxerga a criança como anjo, anjo não enlouquece. Anjo não adoece mentalmente. Por quê? Porque naquela época a relação que era estabelecida com o adoecimento mental era com o... Quem lembra? Eu já ia falar que foi meu tema no TCC, mas eu esqueci. Possessão demoníaca. Então, se era anjo, ele estava livre da possessão demoníaca. Então, por um lado, tem a história da infância, que vocês estudaram na pedagogia, e aí vocês começam a associar com a história da psiquiatria. Se o momento, né, era entender a loucura como uma possessão demoníaca, a criança estava livre disso, porque ela era anjo, tá? Depois, tem a relação da loucura com a punição, com erros. E aí a criança também está livre, por quê? Porque ela até os 7 anos de idade, ela não cometia erros. Depois ela era vista como um mini adulto, e se ela era mini adulto, ela tinha que ser disciplinada o mais rápido possível. E aí quando chegou aqueles grandes espaços, né, os asilos, chamados asilos, para higienização da sociedade, todo mundo que não se encaixava num padrão europeu de comportamento, né? E aí falam europeu, né, de nobres, não de população normal, ia para dentro desses asilos, desses manicômios. Quem ia para lá? Iam para lá bêbados, iam para lá prostitutas, iam para lá crianças que eram órfãs. Todo mundo no mesmo pacote. E as pessoas que tinham algum transtorno mental. Porque naquela época da sociedade, todo mundo que não se encaixava por algum motivo dentro da sociedade era considerado um paciente digno de tratamento. O problema era que eram todos colocados no mesmo espaço. Demorou para alguém entender que a criança deveria ser colocada no espaço separado, não deveria nem estar ali, mas o primeiro passo foi imaginar a criança num lugar separado, tá? E aí não foi porque era criança, mas no sentido de que muitas dessas pessoas tiravam as roupas, né, ficavam ali nus, e aí a criança não deveria presenciar a nudez, e aí ela era retirada desse espaço. Então foi uma construção. Conforme a gente vai entendendo a história da criança, a gente vai entendendo a relação do adoecimento, da loucura, da saúde, da doença em relação à criança. Aqui no Brasil, a psiquiatria ainda é muito infantil, ainda é muito primitiva, vamos chamar assim. Tem poucas pesquisas na área de psiquiatria infantil. Por quê? Porque demorou muito para a criança ser vista como um paciente psiquiátrico, né? Para ser diagnosticada com transtornos psiquiátricos, porque tinha essa relação cultural, religiosa, social com a infância e com a loucura. Essa relação não batia. No primeiro momento, elas não conversavam. Então, demorou muito para a gente começar a fazer uma psiquiatria infantil no Brasil. E nessa demora, a gente também cometeu muitos erros, né? Então, hoje, é difícil você encontrar um psiquiatra infantil, né? Quando a gente encontra, a gente já trata de fazer uma parceria, porque para encaminhar a criança para um psiquiatra infantil. A gente ainda encaminha a criança para um psiquiatra de qualquer idade, diferente das outras especialidades médicas, né? Então, mesmo o neurologista, existe lá o neurologista infantil e o neurologista adulto, né? O neuropediatra e o neurologista. Agora, no caso da psiquiatria, a gente ainda encontra dificuldades, profissionais capacitados, formados nessa área. É um número muito menor de profissionais que trabalham com a infância. O objetivo da nossa aula de hoje, gente, era discutir um pouco mais sobre o olhar em cima da doença e da saúde,
né? E o nosso objetivo também era estabelecer essa relação entre uma construção histórica da infância, uma construção histórica da saúde e da doença, né? Principalmente no sentido de doença mental, e depois vocês começarem a entender a relação existente entre esses dois. Hoje ainda, agora mesmo, eu vou mandar para vocês um novo artigo, que é um artigo sobre a psiquiatria infantil. No nosso próximo encontro, que se eu não estiver enganada, é sem ser semana que vem, na outra semana, nós vamos falar especificamente dos transtornos relacionados à infância, tá? Para a gente encerrar o nosso módulo respondendo às demandas do universo infantil em relação à psicopatologia. Eu acho importante, principalmente pelo público maior de vocês, a gente concentrar, já também que tem um número menor de informações, eu concentrar a formação de vocês dentro dessa perspectiva da infância. Todo mundo concorda comigo? Sim. Sim. Sim, senhora. Sim. Então, eu mando um artigo para vocês, aí eu vou abrir um novo fórum. Nesse novo fórum, é aquele mesmo que eu falei ontem, né? Que eu mandei por mensagem. Uma colega comenta, Bárbara escreve, Juliana vai lá e complementa, Maria Regina discorda, Lauana vai lá e defende um posicionamento. A ideia é que a gente tenha um espaço virtual aberto para a gente continuar essa conversa que a gente começou hoje, tá? Então, quando eu postar alguma coisa lá no AVA, eu vou avisar para vocês de alguma forma, ou pela Camila, pelo Telegram, ou pela Juliana lá no iMessage. Eu aviso só para vocês saberem que está lá. No resto, vocês podem ficar tranquilas, que está tudo ok, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu espero que tenha sido um sábado proveitoso. Para mim, foi extremamente gratificante conversar um pouquinho com vocês sobre psicopatologia e a história da infância. Obrigada, viu, Thaís? Obrigada, Juliana. Obrigada aí às minhas ajudantes do dia, né? Thaís, Camila,